Olá! Bem-vindos e bem-vindas ao Júris 360 Lab. Muito bom ter audiência aqui com a gente para mais essa análise de jurisprudência do STJ. Olá, é um prazer estar aqui. Nossa ideia, é sempre destrinchar as decisões mais recentes, ver o que elas significam na prática. Exatamente, facilitar essa atualização constante que o direito exige, né? Focando no essencial. E hoje a gente começa a dar uma olhada no informativo 7813, lá de agosto de 2023. Temos 6 julgados selecionados para este primeiro bloco. Vamos lá? Vamos nessa. O primeiro caso vem da Corte Especial. É um processo em segredo de justiça, mas o tema é importante. Foro por prerrogativa de função para conselheiro de Tribunal de Contas. Envolve constitucional, penal. Isso. E o ponto principal, olha, é que o STJ bateu o martelo, conselheiros de contas estaduais ou distrital têm sim as mesmas garantias que desembargadores. Incluindo o foro no STJ. Exato. Incluindo ser julgado direto no STJ enquanto estiverem no cargo. E um detalhe interessante é, mesmo que o crime não tenha relação direta com a função. Mas espera aí, muita gente acha que isso é um privilégio, né? Qual foi o argumento do STJ? Então, o tribunal se baseou muito na Constituição, sabe? O artigo 73, parágrafo 3º. Ele equipara as garantias. E a leitura que o STJ faz, e já vinha fazendo para desembargadores e membros do MP, é que isso não é um privilégio da pessoa, mas uma proteção para a função, para garantir a independência do cargo contra pressões locais, né? Entendi. É uma garantia da função, não do indivíduo. Faz sentido essa linha. A ideia é manter a isonomia que a própria Constituição estabeleceu. Legal. Bom, saindo da Corte Especial e indo para a terceira sessão, temos a Revisão Criminal 5620 de São Paulo. O tema aqui é se dá para pedir revisão de uma condenação só porque a jurisprudência mudou depois. Pois é, essa é uma questão clássica. E a resposta do STJ, como regra geral, foi não. Não, mesmo que a interpretação nova da lei seja, sei lá, mais favorável. Em regra, não. O STJ reforçou a importância da segurança jurídica, da estabilidade das decisões que já transitaram em julgado. Admitir revisão só por mudança de entendimento viraria uma bagunça, né? Imagina. Verdade. Claro, existem exceções, mas são raríssimas. Precisaria ser uma mudança assim muito consolidada, pacífica, ou então baseada numa decisão do Supremo em repercussão geral declarando algo inconstitucional. No caso concreto, a discussão era sobre dosimetria de pena de tráfico, e a mudança de entendimento que a defesa alegava não era tão firme assim na época para justificar a revisão. Entendi. Preservar a coisa julgada é o principal. Agora, primeira turma. Agravo interno no RMS 6971, também de São Paulo. Precatórios municipais e a emenda 109 de 2021. O que ficou decidido? Essa decisão é bem prática para os municípios. A emenda 109, que deu mais prazo para pagar precatório até 2029, Sim. ela permite que o município renegocie e inclua no plano de pagamento tudo, tanto os precatórios que já estavam vencidos antes, quanto os que vão vencer dentro desse novo prazo. Então não pode o município querer deixar de fora dívida velha, tipo de 2019, 2020? Exatamente. Foi o caso julgado. O município queria excluir os débitos anteriores a 2021. O STJ disse que não pode. A ideia da emenda é dar uma solução global para o passivo. Aí o município tem que se organizar, recalcular lá o percentual da receita para conseguir quitar tudo até o final do prazo estendido. Uma chance de botar a casa em ordem, então. Ainda na primeira turma, um recurso especial interessante. 2019-785 de São Paulo. Prescrição. Ação de indenização contra empresa privada que presta serviço público. E a vítima era relativamente incapaz. Qual prazo conta? Olha, aqui a primeira turma foi bem direta. Depois que entrou em vigor o artigo 1º-C da Lei 9.494, lá em 2001, Certo? o prazo prescricional para essas ações contra prestadoras de serviço público é de 5 anos. Ponto. 5 anos. E isso vale mesmo se a vítima era, sei lá, adolescente na época do acidente? Sim, mesmo sendo relativamente incapaz. O STJ entendeu que essa lei, por ser específica para danos causados por agentes públicos ou quem faça as vezes deles, como a concessionária, ela prevalece sobre as regras gerais do Código Civil. Então, a partir de 2001, a regra para esses casos passou a ser 5 anos. Entendido. Lei especial define o prazo. Seguindo, mais uma da primeira turma. RESP 1.833.226, do DF.
Gratificação de desempenho de atividade jurídica, a GDAJ. Aposentado recebe? Não. A resposta aqui foi um não categórico. O STJ reafirmou que a GDAJ é uma gratificação propter laborem. Propter laborem, por Sim. causa do trabalho, né? Isso, perfeito. É paga pela atividade que está sendo feita, pelo desempenho na função. Está ligada a critérios de avaliação individual, institucional, coisas que, obviamente, não se aplicam a quem já está aposentado ou é pensionista. Então não é uma vantagem geral que se incorpora automaticamente. De jeito nenhum. É vinculado ao exercício. A jurisprudência do STJ já era bem tranquila quanto a isso. Certo. Para fechar esse bloco, vamos para a segunda turma. RESP 1.991.456, de Santa Catarina. Um caso que mistura ambiental e urbanístico, responsabilidade para cuidar de bem cultural tombado. O imóvel era da União, mas estava cedido para o município e, bom, não estava bem cuidado. Quem responde? Caso interessante. Aqui o STJ usou uma lógica parecida com a da súmula 652, que fala de responsabilidade ambiental por omissão na fiscalização. Que diz que a responsabilidade é solidária, mas a execução é subsidiária, certo? Exatamente. Aplicaram isso para o patrimônio cultural. Ou seja, a responsabilidade pela reparação do dano nesse bem tombado é solidária. Tanto a União dona quanto o município que recebeu o bem, o cessionário, podem ser chamados a responder. Mas na hora de cobrar, de executar a obrigação de restaurar ou pagar, a ordem é subsidiária. Primeiro tem que cobrar de quem estava com o bem e tinha o dever direto de cuidar, que no caso era o município. Ah, então primeiro cobra do município. Isso. Se o município não fizer, aí sim se pode cobrar da União, que como proprietária tinha o dever de fiscalizar o uso do bem cedido. A prioridade é de quem estava na posse direta e falhou na conservação. Entendi. Uma definição importante para a gestão desses bens, né? Muitas vezes ficam nesse limbo. Com certeza. Dá mais clareza sobre quem acionar e em que ordem. Bom, com isso a gente cobriu bastante coisa, hein? Foro de conselheiro, revisão criminal por mudança de jurisprudência, regra para precatório na emenda 109, prescrição contra prestadora de serviço público, natureza da GDA-JAGE e essa responsabilidade dividida pelo patrimônio cultural cedido. Foi um bom panorama da diversidade de assuntos que o STJ enfrenta. E mostra como a jurisprudência vai se formando, né? Detalhe por detalhe. Exato. Fica aí a reflexão sobre o impacto dessas teses todas no dia a dia jurídico. A gente para por aqui neste bloco. Combinado? Nos veremos no próximo bloco para continuar essa análise do informativo 783. Até lá. Olá, vamos lá. Começando mais um bloco aqui na nossa análise do informativo 783 do STJ. Olha, agora a gente tem 6 julgados na mira, tá? É a petição 15.753 da Bahia, o RESP 2075.692 de São Paulo, RESP 2068.263 também de SP, Isso. o ARESP 1.809.319 lá do Rio, o RESP 1.965.048 de SP de novo e, para fechar, o RHC 150.343 de Goiás. Bastante coisa, né? Vamos direto ao ponto. Vamos lá. Primeiro, essa PET 15.753-BA da segunda turma. É processo civil. A dúvida é: cabe recurso ordinário constitucional, o famoso ROC, na fase de execução de mandado de segurança? Pergunta clássica essa. Olha, e a resposta do STJ foi bem direta: não cabe. O ponto central, assim, é que o artigo 105, inciso 2º, a linha B da Constituição, ele é taxativo, sabe? Taxativo, quer dizer, só vale para o que está escrito ali, sem ampliar. Exatamente. Aquele rol que permite o ROC, ele é bem fechadinho. Ele fala da decisão que nega o mandado de segurança, lá na origem, no julgamento principal. Não se aplica para a discussão lá na frente, na execução. Ah, entendi. Então, se a segurança foi concedida e a briga é só para cumprir, aí já era ROC. Isso. A execução tem outras regras, outros recursos, né? O STJ e até o STF, eles batem nessa tecla da taxatividade. E nem adianta tentar fungibilidade aqui, não cola. Claríssimo. Vamos para o segundo. RESP 2.075.692 de São Paulo, também segunda turma. Agora o tema é honorários, especificamente no cumprimento de sentença de desapropriação. Como é que fica esse cálculo? Então, aqui tem aquela máxima: norma especial prevalece. Mesmo sendo cumprimento de sentença, o cálculo dos honorários segue a lei específica de desapropriações, que é o Decreto-Lei 3.365 de 41. E como ele manda calcular?
Ele diz que os honorários são sobre a diferença entre a indenização final, aquela definida na sentença, e o valor que foi ofertado inicialmente, sabe? E os percentuais são mais baixos, de 0,5% a 5%. Então esquece aquela regra geral de CPC de 10 a 20%, ou usar equidade. Esquece, eu não ser numa situação muito específica. A regra do CPC ou a equidade só entraria se o proveito econômico fosse, tipo, impossível de calcular ou muito baixo mesmo, o que geralmente não acontece nessa diferença da desapropriação, né? A lei especial domina aqui. RESP 2.068.263 de São Paulo, agora terceira turma, é direito civil. O caso é recuperação judicial de grupo econômico. Várias empresas do mesmo grupo pedindo juntas, em litígios consórcio ativo. A pergunta é, se o juiz aceita processar todo mundo junto, ele fica impedido depois de checar se cada uma, sozinha, cumpre os requisitos da lei? Não impede não. Essa decisão inicial que defere o processamento conjunto, a chamada consolidação processual, ela não gera preclusão, quer dizer, não impede que o juiz, mais para frente, vá verificar se cada empresa, isoladamente, está cumprindo tudo que o artigo 51 da Lei 11.101 exige. Interessante isso. Então o juiz pode, facilitar o começo do processo juntando todo mundo, mas depois ele tem que ir lá e conferir uma por uma. Se tem tempo de atividade, se já teve outra recuperação recente. Correto, exatamente isso. A análise individual dos requisitos legais não morre só porque elas entraram juntas. É uma garantia de que só quem realmente pode vai se beneficiar da recuperação. Faz sentido. Agora vamos para o ARESP 1.089.319 do Rio, quarta turma. Direito Civil de novo. Situação bem prática. Comissão sobre honorários num precatório que foi negociado com deságio, com desconto. A comissão do intermediário, ela incide sobre o valor original, o valor de face, ou sobre o valor que foi efetivamente pago, já com desconto. Olha, aqui o STJ foi bem pragmático. Aplicou a lógica da realidade do negócio, né? A comissão tem que ser calculada sobre o valor que realmente entrou, o valor líquido, depois do deságio. Calcular sobre o valor total, o de face, ignorando o desconto que o próprio credor aceitou. Isso seria violar a boa-fé objetiva, sabe? Aquela lealdade esperada no contrato. E também geraria enriquecimento sem causa para quem está recebendo a comissão. Claro, a comissão é sobre o êxito. E o êxito real foi menor, por causa do deságio. Tem que refletir isso. Pois é, a base de cálculo tem que acompanhar o resultado financeiro concreto da operação. Boa-fé pura e simples. Ainda na quarta turma, o RESP 1965048 de São Paulo, Civil e Processual Civil. A discussão é sobre juros e correção monetária. O devedor deposita o valor em juízo, mas o credor, por alguma razão, não pode sacar imediatamente. Esse depósito já para de contar juros e correção contra o devedor? Não totalmente. O ponto-chave aqui é a disponibilidade do dinheiro para o credor. Se o valor está lá depositado, mas está bloqueado, o credor não consegue levantar, isso não interrompe a fluência dos juros e da correção que estão previstos no título executivo na dívida original. Ué, mas o dinheiro na conta judicial rende alguma coisa, né? Sim, rende. Tem a remuneração da própria conta judicial, feita pela instituição financeira, só que, se os juros e a correção da dívida original, lá do título, forem maiores do que esse rendimento do depósito... Aí o devedor ainda deve a diferença. Exato. O devedor continua responsável por essa diferença, até o momento em que o dinheiro esteja efetivamente liberado e disponível para o credor sacar. A obrigação só acaba com o pagamento integral e disponível na mão do credor. Nossa, detalhe importante esse. Para fechar o bloco, RHC 150.343 de Goiás, sexta turma. Processo penal, tema delicado. Gravação ambiental feita por um dos interlocutores da conversa, só que com uma ajudinha do Estado, tipo a polícia ou o MP fornecendo o gravador. Essa prova vale? Olha só, a sexta turma considerou essa prova ilícita. E aqui tem uma reviravolta, porque eles superaram o entendimento anterior da própria turma. O ponto crucial é essa participação ou auxílio estatal sem autorização judicial prévia.
Ah, então o problema é o dedo do Estado ali ajudando na gravação. Isso, quando um órgão de investigação como o MP ou a polícia se envolve ativamente, por exemplo, fornecendo equipamento, isso muda a natureza da coisa, atrai a necessidade de um controle judicial prévio. Quer dizer, se o particular grava por conta própria, escondido, pode até ser lícita, dependendo do caso. Mas se o Estado entra no meio, mesmo que só dando o gravador, aí precisa de ordem do juiz. Exatamente. A análise nesse caso foi feita com base na Lei 9.034 de 95, que já exigia autorização judicial para captação ambiental feita por órgão policial. A participação do Estado acende um alerta, né? Precisa da chancela do Judiciário para validar. Interessante. Dá para ver nesses julgados, né, uma busca constante por equilíbrio entre aplicar a regra processual, proteger a boa-fé nas negociações e controlar a atuação do Estado. É uma reflexão, né? Como esses princípios se aplicam na prática. Pois é, cada caso é um caso, mas esses princípios estão sempre lá sendo pesados. Bom, e com isso a gente fecha mais este bloco do Informativo 783 do STJ. Nos veremos no próximo bloco. Se estiver curtindo, deixe o like e inscreva-se no canal. Olá, chegamos ao último bloco da nossa análise do informativo 783 do STJ. Vamos continuar, né? Temos mais 2 julgados importantes pela frente. Olha, o primeiro é um habeas corpus, o HC 786844 lá de São Paulo. Quinta turma, execução penal. A questão é curiosa. A pessoa foi aprovada no Enem. Tá? Isso gera remissão da pena, mesmo se ela já tinha o ensino médio completo antes de começar a cumprir a pena? Pois é, e a resposta da quinta turma foi sim, é possível. O destaque do julgado diz exatamente isso. É cabível a remissão da pena pela aprovação no Enem, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio antes de iniciar o cumprimento da pena. Então pode? Pode. Mas, atenção, tem uma ressalva importante. Nesse caso específico, não se aplica aquele acréscimo de 1/3 no tempo remido, sabe? Aquele bônus do artigo 126, parágrafo 5º da LEP. Entendi. Quer dizer, a remissão pela aprovação em si, ok, mas sem o bônus. Qual foi a lógica para chegar nisso? Como é que eles diferenciaram essa aprovação no Enem da conclusão do ensino médio que já tinha acontecido antes? Então, o ponto-chave foi a diferenciação entre os exames. O tribunal argumentou assim, que o Enem, por ser voltado para o ingresso no ensino superior, tem um nível de complexidade maior, né? Exigiria um esforço de estudo, digamos, adicional e diferente daquele para concluir o ensino médio regular. Ah, tá. Seria um esforço a mais, focado no superior. Exato. Diferente do Enseja, por exemplo, que é para certificar a conclusão do básico. Aí eles disseram que aprovar no Enem não seria o mesmo fato gerador da conclusão do ensino médio ocorrida lá atrás. Com isso, não teria bis in idem, quer dizer, um duplo benefício pelo mesmo nível educacional. Saquei. E citaram também a Resolução 391 de 2021 do CNJ, que já prevê essa remissão pelo Enem, né? Então a base de cálculo da remissão pelo estudo continua a mesma, geralmente aqueles 100 dias pelas 1.200 horas do ensino médio. Certo. Mas sem o bônus de 1/3, porque a conclusão do nível educacional em si não aconteceu durante a execução da pena. E claro, né, frisaram que não dá para remir 2 vezes pela mesma aprovação. Tipo, refazer o mesmo exame só para ganhar remissão de novo. Faz sentido. Então, na prática, isso acaba incentivando o estudo, mesmo para quem já tem um diploma do ensino médio, focando talvez numa qualificação maior, né? Exatamente. É um incentivo a mais para buscar o ensino superior, mesmo dentro do sistema prisional. Um ponto relevante para a execução penal, sem dúvida. Beleza. Bom, mudando um pouco o foco agora, vamos para um tema que, olha, tá dando o que falar na Corte Especial. É o tema repetitivo 1153. Ah, esse é quente. É discutido naqueles RESPs de São Paulo, né? O 1954380 e o 382, área de processo civil. E a discussão é crucial. Honorários advocatícios de sucumbência. A gente sabe que tem natureza alimentar. Mas eles podem ser penhorados para pagar dívida de prestação alimentícia, tipo pensão alimentícia mesmo? Exato. Eles entram naquela exceção da impenhorabilidade do artigo 833, parágrafo 2º do CPC? Essa é a pergunta de milhões, né? É um ponto super nevrálgico. Tanto que o julgamento, olha, foi suspenso. Teve um pedido de vista do ministro Luiz Felipe Salomão.
Mas o relator, ministro Vilas Boas Cueva, ele já apresentou o voto dele. E a proposta é interessante. Faz uma distinção técnica, mas que faz toda a diferença. Ele separa prestação alimentícia, que seria uma espécie, né, geralmente ligada a obrigações de família ou ato ilícito, de verba de natureza alimentar, que seria o gênero mais amplo, onde os honorários se encaixariam. Tá, ele criou essa distinção. E qual a consequência disso na tese que ele propôs? Lá, a consequência direta, segundo o voto dele, está na tese proposta. A verba honorária sucumbencial, a despeito de sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no parágrafo 2º do artigo 833 do Código de Processo Civil. Ou seja, Não poderia penhorar o honorário para pagar pensão, mesmo sendo alimentar. pelo voto do relator, não. Ele entende que a exceção do CPC fala especificamente em prestação alimentícia e não em qualquer verba de natureza alimentar. Então, os honorários, embora alimentares, não estariam nessa exceção específica para penhora. Caramba! Mas, peraí, o julgamento não acabou, né? E já tem gente pensando diferente, pelo que eu vi. Correto, correto. Não acabou e já tem divergência aberta. Os ministros Humberto Martins e Raul Araújo, eles já anteciparam os votos deles em sentido contrário. Ah, é? E o que eles defenderam? Eles entendem que sim, que os honorários de sucumbência podem sim ser penhorados para pagar a pensão alimentícia, justamente por terem essa natureza alimentar. Para eles, se ambos são alimentos, um pode pagar o outro, digamos assim. Nossa, que divisão clara, hein? Total. Mostra que a Corte Especial está bem dividida nesse ponto. É um embate entre dois créditos que são, em essência, para a subsistência, né? Pois é, e por que esse tema é tão relevante assim? Bom, primeiro porque é um tema repetitivo, né? A decisão final do STJ vai ter que ser seguida por todos os tribunais do país. Verdade, efeito vinculante. Isso. E vai afetar diretamente a vida de muita gente. Advogados, que dependem dos honorários para viver, e, do outro lado, pessoas que precisam receber pensão alimentícia, que também é vital. O desfecho ainda está em aberto. Vamos ter que acompanhar a retomada desse julgamento. Com certeza. Bom, e com isso, então, a gente encerra a nossa análise dos destaques do informativo 783 do STJ. Fica aí uma reflexão, né? No caso da remissão pelo Enem, como é que a gente equilibra esse incentivo ao estudo mais avançado lá na prisão, sem esquecer da importância de garantir educação básica para todo mundo? E nos honorários, hein? Existe uma forma justa de hierarquizar diferentes tipos de verbas alimentares quando elas entram em conflito assim? São questões complicadas para a gente continuar pensando. Para continuar acompanhando outras análises aprofundadas como essa, olha, não esquece, se inscreve aqui no canal e deixa aquele like para fortalecer. A gente agradece muito a presença de todos e todas aqui no canal Juris 3600 Lab. Até a próxima!